Nós estamos estudando sobre o comportamento do cristão. Já tivemos várias lições, passando sobre várias áreas de comportamento. E hoje nós vamos falar sobre a ética no culto. Sobre ética no culto. Então vamos lá, só para recordar aqui, porque em todas as aulas nós falamos sobre isso. A ética, ela investiga princípios que motivam, disciplinam e orientam o comportamento do homem, refletindo a respeito da essência das normas, dos valores, das prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social. E o culto? O que é um culto, gente? O que é um culto? É um momento em que você presta honra e adoração a Deus. A nossa vida como um todo, ela é um culto a Deus? Vocês já viram, assim, às vezes quando termina um culto, gente, nós estamos saindo do culto, mas vocês vão para casa, vão para o trabalho e que você continue cultuando a Deus. Que sua vida seja um culto constante. Mas nós temos a nossa vida como um culto e nós temos esse momento de culto público, não é? Esse culto onde a igreja se reúne, nesse culto público, várias pessoas, para louvar, exaltar, glorificar a Deus. E esse culto tem alguns regulamentos, tem alguma ética. Então, o que é um culto? É uma manifestação do homem de aproximação com Deus. Ele pode ser um culto individual e ele pode ser um culto público. É o homem se manifestando para aproximar de Deus e a comunhão do homem com Deus. Então, Deus concedeu ao homem o privilégio de cultuar seu Criador e Redentor. É privilégio? É. É privilégio você adorar a Deus? É. É privilégio você vir à igreja para participar do culto público? É. Tem que ser entendido dessa forma. Alguém está aí com o versículo de Hebreus 10, 22? Vai ler, por favor. Deus nos mostrando a maneira como nós devemos entrar em sua presença. Quem está com esse versículo? Você vai acompanhando aí, vai abrindo sua Bíblia nos versículos. Hebreus 10, 22. Sendo assim... Tá, pode ler, tá falando. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Isso. Então, nos aproximemos de Deus como? Como é a maneira que nós devemos entrar na presença de Deus? Primeiro, aí está falando, com um coração sincero. Com o que mais? Plena convicção de fé. Depois, um coração puro, purificado. Uma consciência limpa. Vamos lá para Hebreus 10, 25. Quem é que está com esse versículo? Passa o microfone rapidinho, gente. Fica atenta aí. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Isso, não deixemos de nos congregar, de nos reunirmos como igreja, ainda mais quando vocês veem que o dia está se aproximando. E o que está acontecendo? O dia está se aproximando e o povo está deixando de congregar. Não é? Está se afastando. E a palavra do Senhor nos orienta a não deixarmos de congregar. O que o salmista fala lá no Salmo 122, quando eles estavam indo para o culto? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor Jesus. Vamos abrir, vamos ver aqui agora alguns propósitos do culto. Primeiro, celebrar a Deus. Nós estamos aqui para celebrar a Deus. Por que a gente celebra a Deus? Por quê? Porque Ele é Rei, Senhor. Agora, olha só, quanto mais conhecimento de Deus você tem, maior o desejo de celebrar. Quando você conhece a Deus, tem experiência com eles, olha, quanto mais íntimo o seu relacionamento com Ele, mais liberdade você tem de falar e ouvir. Se eu sou muito íntima da Fátima, eu tenho mais liberdade para conversar com ela, para compartilhar com ela as minhas lutas, os meus problemas, as minhas alegrias, não é assim? E ela para falar
comigo. Quanto mais íntimo de uma pessoa, mais relacionamento a gente tem, mais liberdade a gente tem. Então, para a gente celebrar a Deus, a gente precisa ter o quê? Intimidade com o Senhor, conhecimento de Deus. Você precisa conhecer quem é o seu Deus, porque quando você aprender que Deus é grande, que Deus é bom, que Ele é o Jeová Rafá, que Ele é o Jeová Jirê, que Ele é a nossa bandeira, que Ele é o que cura, que Ele é o que é Emanuel que está presente, e que Ele é a nossa justiça, aí vai todos os nomes de Deus, porque nós conhecemos a Deus através dos seus atributos, não é, irmãos? Nós conhecemos Deus através dos seus atributos. Vamos ler aí Colossenses 3,16? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Isso. Então, o que a gente vem fazer no culto? Olha só, aí está explicando. Nós vamos o quê? Nos reunir com sabedoria, vamos ensinar uns aos outros, vamos ler salmos. Naquela época os salmos eram cantados, né? Eles cantavam salmos, os hinos, eles cantavam o Senhor com alegria, eles ouviam uma palavra. Esse aí é um dos propósitos. Outro propósito é servir a Deus, né? Nem sempre sentimos prazer em servir a Deus e o culto se torna uma obrigação, não é verdade? Né? Olha só. Não quer ir à igreja, e agora? Né? Às vezes não tem vontade de ir para a igreja. Né? E agora? Né? O culto não pode se tornar uma obrigação, porque quando a gente vai, nós estamos servindo a Deus. Nós vamos doar do nosso tempo para Deus. Você gasta tempo aqui nesse culto público? Gasta. Não é? Você dá atenção para Deus? Deveria dar, mas tem gente que não dá. Não é? Que fica aqui, dá atenção para todo mundo, dá atenção para o material que está na mão, que está lendo, mas não dá atenção para Deus. Deveríamos dar louvor, carinho, dinheiro, trazer as nossas ofertas ao altar, é uma forma de prestar culto público a Deus e tudo mais. Então, servir envolve abrir mão de desejos para se dedicar mais ao reino e na luta em prol do crescimento da igreja e da expansão. Igreja Batista Moriá, somente. Porque quando uma alma é salva, ganha para Jesus, o que é que ganha? É a igreja Moriá? Ou é o reino? É o reino, não é? É o reino que ganha. Não importa se eu estou trazendo uma alma, se uma pessoa está ouvindo a palavra, está se convertendo, e que depois ela vai mudar, ela vai para outro lugar ou ela vai para a igreja. Mas o reino foi acrescido. Então, a gente está na igreja, um dos propósitos do culto é servir a Deus. E aí entra aquela parte também de que cada um tem dons e talentos diferentes e cada um vai servir. Um vai dar aula na escola dominical, o outro vai introduzir as pessoas, um vai participar do louvor, cada um servir de uma maneira. Outros propósitos, entrar na presença de Deus, não é? Uma dimensão vertical. Nós temos duas dimensões na hora do culto. A vertical, que é a gente com Deus, e a horizontal, que é a gente com o outro, com o próximo, né? Glorificar a Deus, proclamar o evangelho, já está o quê? Na horizontal. Edificar a igreja. Vamos abrir aí 1 Coríntios 14, 26. O culto também é para edificar a igreja. Quem é a igreja? Eu e você. Estamos aqui para sermos edificados. Quem está com esse versículo? Que farei, pois, irmãos? Quando vos congregais, cada um tem salmo, tem ensino, tem revelação, tem língua, tem interpretação, que tudo se faça para edificação. Que tudo se faça para edificar é o quê? Não é crescer? Uma coisa, quando está edificando, ela não está crescendo? Tudo para o crescimento. Nós estamos aqui, ó, se eu vou, né, se um tem revelação, se o outro tem interpretação, se um prega, se o outro canta, quando lê os salmos, que tudo isso seja para o nosso crescimento, tá? Então, nesse sentido, o culto tem uma dimensão horizontal. Glorificar a Deus, edificar os crentes, anunciar salvação para aqueles que estão perdidos. Nós vivemos num mundo totalmente antropocêntrico, não é? E que o homem, ele quer ser o quê? Ele tem sido o centro de todas as coisas. Ele tem se colocado no centro. Ele é o referencial. Tudo em função do homem, né? E o culto hoje, ele é medido pelo impacto que ele causa na vida das pessoas que estão dentro de uma igreja. E não pode ser assim.
né? Se a pessoa saiu bem, se sentiu bem, e nem sempre a pessoa está bem, pode ser que a Lili chegue aqui e o culto para ela foi maravilhoso, mas para o Paulo foi horrível. Não pode acontecer? Isso depende o quê? Do coração da pessoa e da disposição que a pessoa está em entrar na presença de Deus, em glorificar a Deus e tudo mais, né? Então, vamos lá. Para quem é o culto, gente? Para Deus. Culto não é entretenimento e autossatisfação. Hoje não teve nada que me satisfez. Nossa, hoje não teve peça de teatro, hoje não teve coreografia, hoje não teve uma música que bateu palma, né? Hoje ninguém fez nada diferente. Culto não é entretenimento, né? Não é autossatisfação individual, né? E a plateia é quem? Deus. É como se nós estivéssemos todos de pé e Deus assentado, recebendo o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso reconhecimento por aquilo que Ele tem feito. Então, o culto relevante, ele vai colocar Deus em foco, mas também ele vai consolar, edificar e vai alcançar o pecador. Vê como que abrange tanta coisa na hora do culto? Hoje tem culto, você vem? Fala com quem está aí do seu lado. Hoje tem culto. Você vem à noite? Tem outro culto. Porque hoje em dia é assim, né? Se eu vim de manhã, não preciso vir de noite, né? Hoje vem, porque todo mundo vem, que hoje é ano novo, aí todo mundo vem para o culto, né? E aí, gente, agora nós vamos entrar na nossa lição propriamente dito, porque nós vamos falar, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Malaquias. O livro de Malaquias, né? O cativeiro babilônico já era uma lembrança, já eram mais ou menos 100 anos que o povo tinha voltado do cativeiro. E os tempos bons tinham ficado para trás, né? As reformas que Neemias tinha feito, vocês lembram que o primeiro povo voltou com Zorobabel, mais ou menos uns 100 anos antes do livro de Malaquias ser escrito. Depois voltaram sobre a liderança de Esdras, voltaram sobre a liderança de Neemias. Neemias reconstrói os muros, né? Restaura o culto a Deus. Ele e Esdras trazem o povo de novo para ler a Bíblia, para a presença. O povo chora, institui o culto novamente. Só que agora tudo isso já estava sendo esquecido. As rotinas das cerimônias estavam sendo deixadas de lado. E as que eram mantidas eram totalmente sem entusiasmo, e o povo e a liderança, não era só o povo não, o povo e os líderes viviam uma vida de desânimo. Então eu coloquei ali que desânimo espiritual no meio do povo, naquela época, refletia que no culto que era prestado a Deus, que o culto que era prestado a Deus era oferecido com desleixo. Ainda hoje podemos detectar uma pessoa desanimada. A primeira evidência que ela está desanimada é que ela para de ter vontade de ir aonde? Ao culto. Vocês já passaram por período de desânimo? Eu creio que todos nós já passamos por isso. Você perde a vontade de ir ao culto. E quando vem por obrigação. Mas Deus não quer um culto assim. Claro, né? Os sacerdotes desanimados, os sacerdotes corruptos levavam o povo também a desanimar. Não era só o povo, o sacerdócio, nós vamos ler aí, apresentava a mesma postura. Eram corruptos, descuidados, desleixados, confusos, às vezes incoerentes. E o povo ficava questionando, será que vale a pena servir a Deus mesmo? Porque não vejo diferença entre quem está servindo a Deus e entre quem não está servindo a Deus. O povo questionava essas coisas, né? E essa letargia espiritual, ela tinha um reflexo. Ela refletia dentro do culto, refletia nos animais que eles traziam para o templo, para o sacrifício, refletia nos dízimos e nas ofertas, refletia em casamentos mistos, na imoralidade, divórcio, tudo isso estava dentro da igreja. E é diferente, irmãos, de hoje? Não. Por isso que Malaquias é tão atual para a gente hoje, né? Eles tinham uma conduta totalmente irregular diante de Deus. E em meio a tudo isso, Deus levanta um profeta, Malaquias, que significa um mensageiro de Deus. Deus levanta Malaquias para quê? Para restaurar o culto, para orientar o povo, para restaurar o povo.
Então, o livro de Malaquias, na verdade, ele vem registrando diálogos entre Deus e o povo. Deus fala, não é? Deus apresenta uma questão, aí o povo vem e responde, faz uma réplica. E aí Deus novamente faz a tréplica, né? Deus dá a resposta para o povo. Então é assim, são 7 diálogos, o livro de Malaquias. E ele começa, olha aí no primeiro capítulo, peso da palavra do Senhor contra Israel. Algumas versões falam assim, sentença, não é? Sentença da palavra do Senhor contra Israel. Ou seja, era algo duro, era um peso, era uma sentença, o que Malaquias ia falar. Né? E ainda hoje, nós vamos à igreja, não é só para receber mensagens de motivação, de autoajuda, de evangelismo, de ânimo, de consolo, de conforto, não. Ainda hoje o Senhor traz sobre nós mensagens de peso, de exortação, de sentença. E nós temos que aprender a glorificar a Deus quando isso acontece, não é? E não saímos da igreja chateados, né, entristecidos com isso, não. Então, nós precisamos ouvir mensagens que tratam os nossos pecados, que tratam as nossas falhas e que nos levam a arrepender diante do Senhor. Por isso que nunca um culto é o mesmo. Né? Você pode falar assim, eu já fui na igreja de manhã, eu preciso ir de noite. Não. Né? A mensagem é diferente. Você precisa ir no culto porque a mensagem é diferente. Você não vai ouvir a mesma coisa de noite do que você está ouvindo de manhã. Às vezes você recebeu uma mensagem de ânimo, à noite você vai receber uma de exortação ou vice-versa. Cada vez você vai receber uma mensagem diferente da parte do Senhor Jesus. E Isaltino Gomes, ele fala o seguinte, descreve o tempo de Malaquias. O período em que Malaquias profetiza é um período de frieza espiritual e de culto insincero. Há certo ritual, mas não há vida alguma. O culto que está sendo prestado agrada aos homens, mas conforme mostra o profeta, desagrada a Deus. E nós não queremos, irmãos, eu pelo menos, eu não quero prestar um culto que vai agradar homens, mas que vai desagradar a Deus. E eu creio que você também não quer que isso aconteça, prestar esse culto a Deus. E aí a gente vê aqui, olha, que está num culto. Aí o irmão de cá está assim, essa lâmpada é bem econômica, reparando a lâmpada. O outro está na hora da minha novela, a outra pensando. Dentro do culto, pastor chato, a outra falando. E o outro atendendo o celular. Isso tudo acontece dentro do culto? Acontece, gente. Claro que acontece. Às vezes as pessoas estão no culto, mas não estão prestando um culto que agrada a Deus. E já aconteceu com a gente? Já, gente. Então, a gente está aqui nessa manhã para ouvir e para direcionar o foco. Né? O nosso culto é para Deus e a gente tem que saber o que a gente está fazendo neste lugar. Então, vamos ver agora princípios a respeito do culto. Primeiro princípio, nós vamos, tomara que dê tempo da gente passar tudo, porque a aula é bem extensa. Malaquias 1, de 1 a 5. Que fala que nós devemos cultuar a Deus, primeiro ensinamento que Deus traz aí, porque Ele nos ama. Isso já seria o suficiente? Deus me ama, então eu devo cultuar a Deus. Quem está com esses versículos, lê, por favor. Peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que os tem amado? Não era Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor, todavia amei a Jacó e odiei a Esaú. E fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares isolados. Assim diz o Senhor dos exércitos. Eles edificarão e eu destruirei. E lhe chamarão termo de impiedade. E o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão e direis, o Senhor seja agradecido, além dos termos de Israel. Isso. Então, o que o Senhor fala com eles aí? Que o Senhor os ama. Eu vos amei, diz o Senhor. Deus fala com ele, eu vos amei. Aí eles vêm com a réplica, com a pergunta. O que eles falam com Deus? Uai, né? Em que o Senhor nos ama? Em que o Senhor nos ama? E aí Deus vem
falando com eles como, né? Então, é fato que Deus nos ama. Vamos lá para 1 João 4, 9 e 10. Abre sua Bíblia aí, fazendo favor. 1 João, capítulo 4, 9 e 10. Passa o microfone, gente. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Como se manifestou o amor de Deus conosco? Ele mandou quem? Jesus. Então, o amor de Deus é declarado, ele fala isso inúmeras vezes na sua palavra, né? Ele fala isso, é declarado, é demonstrado. Deus demonstra, não só demonstrou cuidado, mandando Jesus e tudo, mas todos os dias você pode sentir o amor de Deus. O que é que Deus faz? Como que a gente sente o amor de Deus? Nos livramentos que Ele nos dá, na proteção que Ele nos dá, na força, na provisão. Tudo isso é demonstrado para nós. Deus está demonstrando o amor dEle. O amor dEle é imutável, Ele não muda. O que é que Ele fala na palavra repetidas vezes? Porque eu, o Senhor, não mudo. Com amor eterno eu vos tenho amado. Deus tem nos amado com esse amor eterno. E um amor paciente. Né? Vamos dizer, o amor de Deus é muito paciente. Deus tem muita paciência conosco, né? Muita paciência, né? Ele nos trata como um pai trata o seu filho, né? Quanto está longe o Oriente do Ocidente, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece de nós, assim Ele nos ama. Então, Deus não muda, o amor de Deus não muda, né? Ele não nos trata de acordo com as nossas insignificâncias, e é certo o amor dele por nós. Vamos lá. Segundo princípio a respeito do culto, está em Malaquias 1, 6 a 14. Nós devemos cultuar a Deus como Ele quer, e não como nós imaginamos. Deus já estabeleceu um padrão de adoração. Vamos ler aí? Vai lá a partir do capítulo 6. Acompanha na sua Bíblia, senão fica muito chato você escutar a leitura. Você tem Bíblia, abre a Bíblia e vai acompanhando o texto na sua Bíblia. Malaquias 1, de 6 em diante. O filho honra o pai e o servo seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque, quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Porventura, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus, que Ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos. Aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas por nada e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, eis aqui, que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo e o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso de vossa mão? Diz o Senhor. Pois seja maldito o enganador que, tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é temível entre os gentios. O que Deus está dizendo aqui? Que o povo estava trazendo
para o culto, né, para os sacrifícios, estava trazendo para o culto mesmo o que a lei de Moisés proibia, e os sacerdotes que deveriam não aceitar aquele tipo de oferta, o que eles faziam? Eles aceitavam. Então, Deus vai dizendo ao povo que ele estava sendo desonrado, desprezado com o que eles faziam. E eles perguntam, mas quando ele fala, Deus fala que está sendo desonrado, ele fala, mas como é que nós estamos fazendo isso? Né? Como que nós estamos fazendo isso? Aí Deus vai falar com eles no versículo 8, olha aí. Vocês estão trazendo animais cegos, animais coxos, que mais, gente? Enfermos, olha só, animais enfermos, o pão é um pão imundo. Vocês estão colocando tudo isso, até animais, mais à frente fala que até animais que eram roubados, eles traziam para oferecer ao Senhor. Então, vocês estão querendo me cultuar de uma forma diferente do que eu estabelecia, porque Deus já havia colocado como que deveria ser o animal para o sacrifício. Um animal novo, de 1 ano, sem mancha, sem defeito, puro, sem doença. Então, eles estavam o quê? Desonrando a Deus, desobedecendo a Deus. Eles pensavam assim, eu estou com esse cabritinho aqui, né, com essa ovelhinha aqui, ela está manchada, toda manchada, ou ela está com a perninha doente e tudo, eu não vou conseguir vender isso, né? Então, eu vou levar para a igreja, porque lá na igreja eles dão um jeito, né, de fazer alguma coisa com ela, né? Eu lembrei agora do Douglas falando que se você souber tudo que chega de ruim lá na Missão Vida, sabe aquele fogão que nem acende mais, que não dá mais nada, chega lá. Aquela geladeira que nem funciona, que não tem jeito mais, chega lá. E não pode recusar, porque senão vai falar o quê? Esse povo é metido, esse povo, né, e tudo. Então, é a mesma coisa. Outro dia eu brinquei com ele, o Douglas está igualzinho no período de Malaquias, né? O povo pega tudo que não presta e está trazendo e está doando de oferta. Aqui eles faziam isso mesmo, né? Deus pergunta aqui, né, falando com eles, vocês, se fosse para levar para um príncipe, para um governador, vocês levariam uma coisa dessa? Não levariam, né? Mas para mim estão trazendo, né? E ainda falava assim, mas nós estamos sendo sinceros, o Senhor me ama, né? Então, Deus vem falando com eles aqui, não basta só sinceridade, o que adianta você ser sincero, você ter vontade de me adorar, de prestar um culto, a vontade é real, mas você não obedece o que eu mando? Adianta, gente? Que Deus está querendo dizer isso. Isso, a sinceridade sem verdade nada é. Deus queria obediência deles, do jeito que Deus tinha mandado. E eu acho interessante que Deus fala aqui no versículo 10, fala assim, quem dera houvesse no meio de vós um sacerdote, alguém que se levantasse e falasse aqui, para tudo isso, vão embora, sem chance. Deus não quer isso, nós não vamos fazer dessa forma, não é esse tipo de culto, porque nem isso tinha. Porque o que o sacerdote fazia? Aceitava tudo. Aceitava aquele jeito errado do povo, né? O que o povo estava fazendo em desobediência a Deus. Então, existe o perigo da gente fazer as coisas para Deus sem andar com Deus. Não tem, gente? Muita gente não anda com Deus, mas está fazendo coisas para Deus. Sem andar com Deus, né? Então, eles, tanto o povo como os sacerdotes, doutrinariamente, moralmente, eles estavam corrompidos. Estavam fazendo o contrário que a Bíblia ensinava, né? Chamava Deus de Pai, Deus é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, mas não honrava e nem respeitava Deus. Então, fica aí, nós devemos cultuar a Deus como Ele quer, para Deus o nosso melhor, né? Quando Davi foi construir um altar e ele chegou lá, ele quis pagar pelo pedaço de terra, né? Araúna, né? Araúna, quis dar para ele, falou, não quero nada que não me custe algo. Eu quero dar o meu melhor para Deus. Eu quero esse pedaço de terra, eu vou pagar por ele para cultuar o meu Deus, né? Vamos lá, terceiro princípio a respeito do culto. Está em Malaquias capítulo 2, versículo 1 a 9. O culto deve ser conduzido por pessoas capazes, comprometidas e hábeis no que fazem. E o que a gente tem visto hoje é o que, gente? Muitas vezes o contrário disso. Quem está com esses versículos aí, a gente vai acompanhar. Malaquias capítulo 2, 1 a 9.
E agora essa advertência é para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Por causa de vocês, eu vou destruir a sua descendência. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas e lançarei vocês fora, juntamente com os excrementos. Então vocês saberão que fui eu que lhes dei essa advertência para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que de fato lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos do pecado, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca todos esperam a instrução da lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês me desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Isso. Essa palavra que Deus está dando aqui agora é para quem? Para os sacerdotes. É para os sacerdotes, os líderes da igreja. Isso aqui vem para os líderes. Deus começa a se queixar dos sacerdotes, porque eles não estavam dando honra a Deus. Eles não examinavam, era papel deles, era função deles, examinar aquilo que estava sendo trazido, se estava de acordo com o padrão de Deus. Foi uma função que Deus deu para eles. E eles estavam fazendo o quê? Fechando os olhos, vistas grossas, né? Recebiam o que chegavam. Eles mesmos, não só o povo, eles tinham perdido o interesse na casa de Deus, estavam cansados da rotina, cansados daquilo tudo. É como se ficasse tão cansado do que o povo fazia, que tem uma fala, larga para lá, deixa para lá, faz do jeito que quiser, não é? Era assim que eles estavam se comportando. Mas o sacerdote era o mensageiro de Deus, era um sacerdote que trazia a mensagem de Deus. A verdade de Deus estava na boca de quem? Do sacerdote, né? E eles estavam instruindo o povo de um jeito errado e fazendo até o povo tropeçar, como diz aqui. Eles pregavam algumas mensagens, davam algumas palavras que faziam o povo tropeçar. Vocês acham que isso é possível, gente? Ainda hoje a gente vê isso? Vê. Então, Deus diz, olha só, que vai passar o que na cara deles? Excremento. Sabe o animal que era trazido para ser sacrificado? Eles tiravam, né, as partes, tiravam o excremento, o esterco, e eles tinham, né, aqueles, né, eram os levitas, que não era o sacerdote, eram os levitas que faziam esse serviço, né, eles pegavam isso, tinham que remover para fora do santuário, e tinham que levar isso para fora, e lá eles iam queimar. Isso está lá em Êxodo 29, está lá em Levíticos capítulo 4, era assim que funcionava. Eles tinham que levar e queimar. Porque todos os que tocavam nisso, eles eram considerados o quê? Impuros. E eles podiam voltar para lá? Não, tinha um período de tempo que eles tinham que esperar para se purificar, para voltar. Então, o que Deus está querendo dizer aqui com isso? Que Deus queria passar excremento na cara deles? Não é só isso. Tem um ensinamento por trás, olha, quem me dera que vocês saíssem da minha presença. Então, eu vou passar isso na cara de vocês, porque vocês vão para fora, e quando vocês forem para fora, vocês não podem voltar e assumir a função de vocês. Vocês estarão impuros, vocês não podem continuar no ministério. Vocês têm que ser levados para fora, é isso que Deus está falando. Né? Charles Spurgeon, ele fala que o pior instrumento de Satanás dentro de uma igreja é ministros, pastores, diáconos, líderes infiéis a Deus. É o pior instrumento que Satanás pode plantar dentro da igreja, é gente que é infiel a Deus. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos hoje, né? Muitos estão pregando a palavra de Deus, mas estão desviados. É possível isso, irmãos?
Muita gente pregando, mas está afastado de Deus, vivendo na prática do pecado, mas está aconselhando, está subindo no púlpito para pregar, né? Muitos estão aí cansados, enfadados com os problemas, perderam a comunhão com Deus, perderam a capacidade de ouvir a voz de Deus, a sensibilidade ao Espírito de Deus, né? E estão pregando aquilo que leva o povo a se afastar de Deus, né? E cada ano que passa, esse número de pastores e líderes que vem fazendo isso está aumentando. Hoje, há uns tempos atrás, a gente não via isso, mas hoje é muito comum pastores e líderes se divorciando por futilidade, por pouca coisa, né? Por motivos fúteis, né? Quantos aí naufragando no sexo, por causa de dinheiro, por causa de poder, não é? A gente tem visto isso a cada dia. E a apostasia, meus irmãos, ela sempre começa com quem está na frente. As falsas doutrinas, elas começam dentro de seminário, com gente que conhece a Bíblia mesmo. E elas vão descendo dos púlpitos, vão descendo das lideranças e vai chegando até no povo. Então, esse desvio da teologia, ele vai desembocar onde? Num desvio moral, num desvio de princípios, num desvio da ética. Então, nós temos que tomar cuidado, porque hoje o liberalismo e o sincretismo que está dentro da igreja, não é? Tem levado muitos a se afastarem do Senhor. Então, Deus traz essa palavra aqui para os líderes, para os pregadores que estavam relaxados de instruir o povo. Ele destaca aqui, ele vem falando também, que aquele que é um verdadeiro ministro de Deus, ele vai ter um relacionamento com Deus, ele vai ser incorruptível na doutrina, ele não vai aceitar doutrinas contrárias às doutrinas do Senhor, ele vai ser um estudioso, ele vai proclamar, está tudo isso aí que nós lemos a palavra, e ele vai ser um ganhador de almas. Então, assim tem que ser o sacerdócio dentro da igreja. Amém, irmãos? Isso aí é comum hoje, né, irmão Wilson? Né? Vamos lá para o quarto princípio, a respeito do culto. O culto só é aceito se for expressão de uma vida santa. Malaquias 2, 10 a 16. Vamos ler aí? Quem tá Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns para com os outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário, quem o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem, enche de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? E por que o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade? Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele deseja uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Isso, e tem gente que diz que Malaquias só trata de dízimo. Olha o tanto de coisa que o profeta vem tratando aqui. Agora, olha só, ele vem falando para o povo, né, o seguinte: vocês estão dentro do culto, vocês estão cobrindo o altar de lágrimas, vocês choram, né? Vocês oram, vocês levantam as mãos, vocês até trazem ofertas, mas eu não estou aceitando nada. É possível que uma pessoa venha à igreja, cante, ore, levante as mãos, traga oferta e dízimo aqui no altar, mas o Senhor não está recebendo como louvor e
a adoração. Está aqui, Deus falando isso. Né? Aí o profeta Malaquias vem explicando, olha, gente, Deus está descontente, a casa dele está sendo profanada. Não é? Vocês novamente, o mesmo pecado, o mesmo erro, vocês novamente estão fazendo casamentos mistos. Vocês estão casando. Vocês lembram que antes de ir para o cativeiro, o povo estava se casando, misturando com outros povos. E por que Deus condenava isso? Porque quando eles se misturavam, traziam para dentro da sua casa, traziam para a sua vida, traziam para o seio da sua família outros deuses, outros costumes, outros deuses. E Deus está falando aqui, vocês estão trazendo deuses estranhos para o templo, estão se misturando com quem vocês não devem se misturar, estão idolatrando. O casamento misto, Deus fala que é uma ameaça à sobrevivência da fé. Então, Deus diz também, olha lá a partir do versículo 14, que eles estavam sendo infiéis à mulher da mocidade deles. Quer dizer, eles tinham casado, tinham feito uma aliança, né, de casamento com a companheira, com a mulher do seu concerto, e agora eles estavam sendo infiéis a essas mulheres. Isso é o que, gente? O que estava dentro da igreja? Qual o pecado? Adultério dentro da igreja. Infidelidade dentro da igreja. Né? Vocês estão dizendo uma coisa, estão vivendo outra. Vocês estão divorciando. Né? E Deus alega aqui que Ele odeia o divórcio. Deus instituiu o quê? O casamento. Deus não instituiu o divórcio. Deus regulamentou o divórcio por quê? Mas Deus não instituiu, regulamentou o divórcio por causa da dureza do coração do homem, fruto do coração endurecido do homem. Divórcio não é da vontade de Deus, embora Deus permita na sua palavra em caso de infidelidade e de abandono. Mas o divórcio não é obrigatório, quer dizer que todo mundo que o outro é infiel para ele, ou que abandona ele, tem que se divorciar? Não, se ele tem um coração capaz de perdoar e de andar mais uma milha, ele é o quê? Mais nobre do que aquele que não tem. Porque o perdão é nobre. Né? Tem gente que tem essa graça de Deus, de conseguir perdoar o outro. Né? E Deus está falando aqui, vocês estão dando carta de divórcio, né, por qualquer coisa, vocês estão fazendo isso. Né? Agora, vocês podem perguntar, isso é para hoje, gente? Essa palavra é para hoje? Né? Ou é coisa só lá do Antigo Testamento? Não, é para hoje. Né? Então, há uma conexão ainda hoje entre a nossa vida e o culto que nós prestamos. Muita gente vem dentro da igreja, né, está aí, às vezes, em adultério, em pecado sexual e tudo, e está dentro da igreja adorando a Deus. Qual é a palavra do Senhor? Eu não aceito o seu culto. Você pode até estar dentro da igreja, mas eu não estou aceitando o seu culto. Agora, cabe a nós julgar? Não. Melhor é que a pessoa que está em pecado esteja mesmo dentro da igreja, porque uma hora ela vai ouvir a palavra e vai o quê? Vai consertar a sua vida. Nós estamos aqui para ser o quê, irmãos? Tratados. Né? Eu costumo sempre dizer, nós temos uma plaquinha, deveríamos andar todos nós, estamos em obras. Estamos em obras. Deus está tratando com a gente. Né? Olha, Jesus falou assim, se quando você vier para o altar e você trouxer a sua oferta, né, e você lembrar que você tem alguma coisa contra o seu irmão, você vai lá e o quê? Conserta com ele. Paulo diz que quando nós participamos da ceia, o homem deve fazer o quê? Examinar a si mesmo. E se tiver alguma coisa, ele deve pedir perdão a Deus, consertar a sua vida e participar. Né? Então, o nosso culto deve refletir uma vida santa. Lá no Salmo 24, pergunta assim, Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? O que é que o salmista responde? Ele questiona e ele responde, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua vida à vaidade e nem jura enganosamente. Aquele que tem uma vida santa, é esse que entra na minha presença para adorar. Vamos lá, o quinto princípio a respeito de culto, está aí no Malaquias 2:17 até o 3:5. Precisamos de purificação para cultuar a Deus. Vamos ler aí esse texto? Enfadais ao Senhor com vossas palavras e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz
o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. E purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Isso. Ô, gente, olha o versículo 17. Enfadais ao Senhor com as vossas palavras. Geralmente, quando a gente está no culto, é o povo que fica enfadado, né? É o povo que fica cansado. Mas aqui Deus olha e fala, ai, que canseira desse povo, né? Que canseira desse povo. O povo estava fazendo o que com Deus? Estava enfadando Deus. Geralmente é o povo que se cansa, né, das coisas. Não, o louvor está demorando. Mas o pastor hoje está pregando demais. Nossa, mas que palavra inapropriada, né? Será que o pastor não preparou direito? Esse povo não escolheu outra música, né? E aqui Deus que estava enfadado, né? Olha só o que o povo fazia aqui agora. Eles estavam argumentando, o tempo inteiro questionando, onde é que está o Deus da justiça? Que Deus é esse que não olha para nós? Que Deus é esse que é tão passivo diante das coisas que estão acontecendo no mundo? Gente, hoje não são os mesmos questionamentos? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Olha, os que estão lá fora têm prosperado mais do que os que estão na igreja. Senhor, olha aqui, o ímpio lá está prosperando. E eu que estou aqui na igreja, né? Que levam uma vida séria, que levam uma vida decente, que cumpro os meus deveres, que vem louvar, que estou pagando impostos, eu estou aqui marcando passo o tempo inteiro, e o outro lá está prosperando. Olha, Deus, o povo fala, nós somos escravos, nós estamos aqui como escravos, não é? Mas o povo lá não, eles nos oprimem. Onde está Deus? A pergunta deles, onde está Deus que não está vendo tudo isso, né? E esse questionamento quanto à prosperidade do ímpio, isso não é novo, isso ainda acontece. E eu acho que Deus olha para tudo isso, para a gente, muitas vezes, que fica com esse questionamento, nossa, que canseira desse povo. Passa dia, entra ano, sai ano, o mesmo questionamento. Deus, por que o Senhor não nos prospera? Deus, por que essa bênção não chegou? Deus, por que não foi assim? Deus, por que não foi desse jeito? Era isso que o povo fazia, né? E acusavam Deus ainda de ser passivo diante das coisas. Só que todas as acusações que eles faziam eram acusações falsas, estavam vindo de corações que eram ingratos, corrompidos e equivocados. Eles estavam errados a respeito de Deus. E nós temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos, porque nós erramos, nós nos equivocamos a respeito de Deus. E Deus fala com eles assim, olha, né, bem no popular, vocês querem justiça? Né, vocês querem que eu aja? Então, eu vou começar a agir na vida de vocês. É por vocês que eu vou começar a agir. Né, aí ele fala que vou enviar um mensageiro. O mensageiro seria quem, gente? João Batista. Né? João Batista para preparar o caminho. Depois, o próprio Jesus virá no seu templo, né? Depois disso, virá o dia do juízo inesperadamente, né? João Batista, ele veio como precursor, preparou o caminho para Jesus. Jesus, com o sangue dele, ele nos purifica, né? Assim nos limpa. É somente através do sangue de Jesus que nós podemos oferecer a Deus sacrifícios que sejam agradáveis. E Deus fala, eu vou agir com fogo. Eu vou começar a purificar, eu vou lavar com sabão
Está aqui na palavra de Deus. Eu vou lavar com sabão as impurezas. E vou começar por quem? Vou começar com os pastores, vou começar com os levitas, com os sacerdotes, com os líderes, com aqueles que estão à frente, com o povo depois. Só depois que vocês forem purificados é que vocês vão poder me apresentar um culto que é digno, que eu mereço realmente. Né? Então, vocês ficam aí perguntando por que o ímpio está prosperando e muitos justos estão sofrendo, mas um dia eu vou chegar com o meu juízo. Né? Eu vou ser testemunha contra esses. Aí ele fala, todos, vai incluindo aí, ó, contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra aqueles que são opressores, contra aqueles que estão jurando falso, quanto aqueles que têm que pagar a pessoa o seu salário e não paga o que é devido para a pessoa. Gente assim que está dentro da igreja, que está prestando culto e que Deus fala que vai fazer o quê? Eu vou tratar. Eu vou tratar com cada um deles. Né? Vai chegar esse dia. Então, o princípio aqui, por trás disso, é que nós precisamos ser o quê, irmãos? Purificados para oferecer culto a Deus. Senão, o nosso culto não será aceito por Ele. Então, Deus vai tratar com cada um de nós. E vai chegar um dia que Ele vai tratar com o ímpio também. Nós não precisamos ficar fazendo esses questionamentos, porque Deus vai tratar todas as coisas. Amém? Até aqui tranquilo, gente? Vamos embora para frente, então. Nós vamos passar por todo o livro de Malaquias. Vamos ver se vai dar tempo. Né? Capítulo 6. Está lá em Malaquias 3, de 6 a 12. O culto deve ser expressão de nossa total consagração a Deus. Quem está com esse texto? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia dos vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim. Eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, sim, toda essa nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisso diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós, eu repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Isso, então Deus está denunciando o povo aqui como um povo rebelde. Ele começa falando assim, eu, o Senhor, não mudo. Né? E vocês, desde o tempo lá dos vossos pais, vocês estão se afastando da minha presença. Gente, volta para mim. Deus falando isso, tornem-se para mim. E eles questionam a Deus, uai, em que nós devemos de voltar para o Senhor? Como assim? Onde é que nós temos que voltar para o Senhor? E Deus fala novamente com eles. Né? Eu vou dar um exemplo. O homem pode roubar a Deus? Vocês estão me roubando. E eles falam, em que nós te roubamos? Aí Deus fala para ele, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas, que vocês deveriam trazer para o altar. O negócio aqui, né, a queixa de Deus não era por causa de dízimo, de oferta de dinheiro, porque Deus é o dono de tudo. O que Deus está dizendo aqui é que esse roubo, a falta de dar os dízimos e as ofertas, representa um desvio de Deus, um afastamento de Deus, uma falta de preocupação, de zelo com as coisas do Senhor. Deus não está preocupado que 10% do seu salário ou do meu salário vai fazer falta na igreja, porque Deus é o dono de todas as coisas, Ele é o dono da obra. Se a Sueli não der, Deus vai levantar outro para dar. Se eu não der, Deus vai levantar outro para dar e sustentar a sua obra. Mas sim, Deus está questionando aqui, não é a falta que isso vai fazer na igreja, não. Mas sim quando isso se torna uma expressão do desvio do nosso coração. Quando isso é a expressão do desvio do nosso coração. A primeira questão aqui era voltar para o Senhor. É restaurar a vida. Deus estava dizendo, olha, eu não preciso do dinheiro de vocês, mas o órgão mais sensível do homem é o quê?
É o bolso. É o bolso. É o mais difícil de se converter. É onde mais pega, é no dinheiro. Né? E na Bíblia, frequentemente, o dar, o contribuir, trazer dízimos e ofertas, a generosidade é a expressão de que você está o quê? Reconciliado com Deus, ligado com Deus, expressa amor, expressa gratidão ao Senhor. Dízimo não é transação, não é barganha com Deus, não é troca. É expressão de consagração do nosso coração. E eu estou lendo um livro, acho que ele está até aqui. Vou mostrar para os irmãos, depois quem se interessar pode comprar ali na lojinha. Ele é do Hernandes Dias Lopes, um grande pregador e teólogo da atualidade. Dízimos e ofertas são para hoje? Esse livro custa R$15, eu acho, está ali na lojinha. Ele trata de todos os assuntos. Ele começa falando como que estão as nossas igrejas hoje, a corrupção que está dentro da igreja, como que as igrejas estão arrecadando dízimos e ofertas de maneira errada, até para as desculpas mais infundadas que estão sendo dadas para não trazer os dízimos e ofertas. Então, aqui, nós vemos mais uma forma de culto, a expressão da nossa total consagração a Deus. Eu me consagro totalmente ao Senhor. Tudo que eu tenho é do Senhor, inclusive o meu dinheiro. Então, como parte do culto, eu trago dízimos e ofertas para adorar e para exaltar o meu Deus. Vamos lá, irmãos. Vamos para mais um princípio. Deus se queixa de que o povo está se queixando. Deus se queixa de o povo estar se queixando. Né? Vocês estão queixando demais, né? Malaquias 3, vamos ler do 13 ao 18. Quem está com esse texto? As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, quem temos falado contra ti? Aí, está vendo? Deus falando assim, ó, vocês falam demais e vocês estão até me agredindo. E o povo fala, mas o que é que nós estamos falando? O que é que nós estamos queixando? Vós tendes dito, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar em luta diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem piedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então aqueles que temerem ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele, para os que temerem o Senhor e para os que se lembrarem do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Isso. Então, o povo aqui novamente está falando contra o Senhor. É como se eles dissessem aqui, não sei o que nós estamos fazendo aqui no templo. Tenho orado, eles dizem isso para o Senhor, tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho ido na igreja, eu tenho guardado os preceitos do Senhor, mas o que eu vejo é quem não serve prosperar ao Senhor. Eles voltam com a mesma ladainha, né? E é inútil servir a Deus, eles não têm vantagem em servir a Deus. Não tem vantagem financeira. Ô, gente, servir a Deus, fala a verdade, quando a gente converte, Deus prometeu para a gente que a gente ia ficar rico e que ia ter vantagem financeira nisso? Muita gente entende assim e prega assim, não é? Mas eles falavam, não vejo vantagens nenhuma, não tem expressão material nenhuma em estar na casa de Deus. E Deus vem falando com eles aqui, olha, tem um remanescente fiel, sempre tem um remanescente, amém, irmãos? Sempre haverá um remanescente. E um dia está reservado, em que eu vou poupar esse remanescente. E vocês verão a diferença entre o justo e aquele que é perverso. Vocês não vão ver isso aqui, não. Até esse dia, em que vocês verão a diferença, que vai ser no dia final, vocês vão fazer o quê? O que Deus está dizendo aqui? Vocês vão me adorando, vocês vão me cultuando, né? Vocês vão me louvando, me agradecendo pelo que eu sou, me agradece, me cultua porque eu te amo, porque eu perdoo os seus pecados, porque eu dei acesso a você, a minha presença. Esse dia vai chegar. E essa prosperidade que você vê aqui no meio dos ímpios, isso tudo é ilusório, isso tudo é temporário. Que adianta o homem ganhar o quê, irmãos?
o mundo inteiro e perder a sua salvação, né? Mas se nós permanecermos fiéis, aqui fala, né, no versículo 17, vocês verão a diferença. Lê o 4, 1 e 2. Quem está com esse versículo aí? Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir o abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Isso, olha que coisa linda. Vocês estão preocupados com as coisas aqui? Não preocupa com isso. Vai chegar um dia, né, em que o fogo vai arder e aqueles que cometem iniquidade vão ser o quê? Como a palha, vão queimar, não é? Agora, no versículo 2, fala assim, mas vocês que temem o meu nome, para vocês vai acontecer o quê? Vai nascer o sol da justiça. Vocês vão sair e com alegria, olha só, vocês vão saltar de alegria. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus, meus irmãos? Glória a Deus, a nossa salvação será consumada. Então, por que você anda preocupado? Ah, o fulano tem isso, o ciclano tem isso. Ah, o outro está prosperando. Ah, meu dinheiro é pouco. Ah, isso não deu. Deus, onde é que está o Senhor? Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que tem doença na minha família? Por que tem isso? Essa ladainha toda causa o que em Deus, irmãos? Enfado. Esse povo não cresce. Esse povo não aprende. Vocês não entenderam ainda, não é? Que nós não somos o quê? Desse mundo, nós estamos aqui de passagem. Glória a Deus por isso. Vai chegar um dia em que nós saltaremos de alegria diante do nosso Senhor Jesus. Nós estaremos na presença do Senhor e nada daqui, irmão, será levado. Nada. A única coisa que será contado é o seu culto que você tem prestado a Deus, é a sua adoração, a celebração, o seu reconhecimento de quem Deus é, o seu conhecimento de Deus, não é? Quem é o Senhor na sua vida, o que Ele tem feito para você. Quer dizer, Deus está registrando todas as coisas. A Rita está falando do versículo 26. Aqueles que temem ao Senhor. 16. O Senhor está atento, o Senhor está ouvindo, observando. Aqueles que temem. O Senhor está registrando todos os nossos atos. E isso, gente, os nossos atos de generosidade, de bondade, de cuidado com o outro, isso tudo vai gerar para nós o quê? Galardão. Nós já estudamos tanto isso no núcleo, né? Isso vai gerar para nós galardão. Então, para terminar, nós vamos ver só algumas ponderações aqui. Algumas coisas que a gente tem que observar. Cuidado com cultos voltados para a prosperidade. As pessoas são motivadas a vir ao culto para conseguir bens materiais, dinheiro, casamento, casa. Isso não é coisa ruim, gente? Casar, ter dinheiro, ter prosperidade é coisa ruim? Não. Mas o propósito do culto não pode ser voltado para a prosperidade. Eu não venho na igreja só porque eu vou dar. Ah, você põe 5 e ganha 50? É assim? Não. Ou se eu for na igreja, não é? E tudo, Deus vai me dar isso, vai me dar aquilo, Deus vai trocar meu carro? Cuidado com esses tipos de culto. Cuidado com cultos que introduzem elementos e formas de adoração estranhos, feitos em nome de Deus. Introdução de símbolos judaicos, de símbolos que eram proféticos e apontavam para Jesus. Por exemplo, candelabro, bacia, pão sobre a mesa, as festas, o quipar e tudo. A gente tem visto muito isso hoje. As pessoas trazendo as coisas, não é? Que eram lá do Antigo Testamento, que faziam parte daquele ritual, não é? Das leis cerimoniais.
as leis cerimoniais, elas foram encerradas, porque todas as tipologias, elas apontavam para quem? Para Jesus. Jesus já veio? Já. Agora, os princípios por trás das leis cerimoniais, eles permanecem? Permanecem. Por exemplo, o povo tinha uma bacia na porta do templo para lavar. O que aquilo significava? Qual era a tipologia daquilo? Pureza. Para você entrar no santuário para adorar a Deus, você tem que estar puro. Então, as tipologias permanecem. O candelabro, ele representava o quê? Que Jesus era a luz do mundo. A luz já veio? Já. Nós precisamos colocar um candelabro de todo tamanho aqui na frente da igreja? Não, não precisamos, não é? Os pães, Jesus é o pão da vida, né? Nós precisamos de colocar pão aqui, a não ser no dia da ceia, né? Porque a gente vai comer o pão, né? E tudo. Então, algumas coisas não precisam, né? E a gente achar que está fazendo isso e que está tudo certo e que as outras pessoas estão totalmente erradas. Deus busca o coração, que adoremos pelo que Ele é, partindo da alma. Né? Tem até uma música que nós cantamos, não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Nem sempre isso é verdade, né? Tem muita gente adorando o Senhor só, eu sirvo a Deus se Ele estiver fazendo para mim. Não está fazendo, não estou sendo abençoado, o ímpio está sendo mais abençoado, então abandona o Senhor. Né? Os cultos não são só para celebração, festa e alegria. São reflexos daquilo que Deus deseja de nós, que é vida reta. Deve haver lugar no culto para exortação, para orientação, para correção, instrução, para dizer isso está errado. Não pode faltar no culto lugar para pregação bíblica que denuncie o que está errado, que seja encorajadora e apresente a solução, arrependimento e conserto de vida. Também o pastor chegar aqui e escrachar todo mundo e brigar com todo mundo e tudo, tem que apresentar o quê? Qual é a solução? Gente, tem outra solução? Qual é a solução, irmãos? Arrependam dos seus pecados. O que é arrependimento? Você dá meia volta, mudar de rumo, mudar de caminho. Né? Se estou errada, a solução é mudar de rumo. Né? Nós estamos aí diante de um novo ano que vai começar. Que a gente possa dar mais valor a esse culto público de adoração ao Senhor. Né? Que a gente possa vir de uma maneira diferente para adorar o Senhor. O Fernando e o Hugo prepararam um videozinho, nós vamos mostrar depois, dos horários que os cultos começam na igreja. Né? Quase ninguém na igreja. Não tem ninguém. Né? O culto ele tem duas partes, não é? A dimensão vertical e a dimensão horizontal. O homem falando com Deus e Deus falando com o homem. Não é? Então, a parte de louvor é onde nós estamos o quê? Adorando a Deus. Tem gente que já chega só na hora da mensagem, na hora da palavra. Quer dizer, eu quero só receber, eu não quero dar nada. Não quero oferecer nada a Deus. É só receber de Deus, mas oferecer para Deus nada. Né? Eu canto lá na minha casa, eu canto enquanto estou tomando banho, enquanto estou fazendo as minhas coisas, mas é diferente. Não deixai-vos de congregar. Deus instituiu isso aqui. Isso aqui foi criado por Deus. Eu não estou falando isso aqui, Igreja Batista Moriá, não. Eu estou falando que, nesse exato momento, em muitas partes do mundo, há cristãos, há gente que ama a Deus, reunido e prestando culto a Deus. Você imagina como se alegra o coração de Deus em ver isso. E Deus quer de mim e de você um culto sincero, um louvor que agrada ao Senhor. Né? Que você entre aqui, que você deixe as coisas lá para fora. Seus problemas vão continuar. Ou então Deus vai dar a solução aqui. Mas Deus vai te fortalecer enquanto você está na igreja. Você já entrou na igreja assim? Que o problema era grande demais para você. E depois que você entra e que você ouve a palavra, que você louva a Deus, você já sai o quê? Totalmente diferente, encarando, parece que aquilo ficou menor. Então, não vamos deixar de vir à igreja. Quando nós batizamos, fazemos a nossa profissão de fé, a gente assume um compromisso com a igreja, com a casa do Senhor. O que a gente fala? Eu vou fazer parte dessa igreja e eu vou estar presente, vou ajudar a igreja com a minha presença. Né? Vou estar presente nos cultos, vou estar louvando a Deus junto com os meus irmãos. O que a gente vê muitas vezes é as pessoas na igreja de manhã e a turma que vem de manhã quase não vem à noite, são poucos.
Vem de manhã, não vem à noite, né? Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Feche seus olhos, né? Você vai fazer uma oração agora, você e Deus. E vai falar com Deus, né? Aquilo que muitas vezes no seu culto, na sua forma de prestar culto a Deus, tem estado errado. Deus, olha para o nosso coração nesta manhã. Nós nos apresentamos diante de Ti. Reconhecemos que só o Senhor é Deus. Tu és digno, Senhor, de ser adorado. Tu és santo, Tu és bom, Tu és grande, perfeito. Tu mereces, Senhor, a nossa reverência, o levantar de mãos, o bater palmas, o alegrar do coração, a gratidão do coração, porque o Senhor tem sido nosso Deus. E nós fomos criados para a honra e glória do Teu nome. Nos ajuda, Deus, a adentrar na Tua casa e prestar um culto sincero de louvor e adoração ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe.